falar para vocês aqui, eu vou falar agora aqui, é a continuidade do próximo domingo passado. Eu falei para vocês na semana passada que a coisa mais importante da vida cristã é a obediência. Não é o culto, não é o louvor, não é a oração, não é a ceia. A coisa mais importante para Deus é a obediência. E não que a gente não vá louvar, não vá orar, não vá cear. Mas sem obediência, nada disso para Deus tem valor. E eu disse na semana passada que existem algumas objeções que surgem na nossa vida que impedem a gente ser obediente. E uma das objeções são as nossas emoções. E assim, não adianta só dizer para vocês, irmãos, olha, as nossas mágoas, as nossas raivas, né, nossos sentimentos nos atrapalham, o Senhor ajudar vocês a consertar isso. Mais do que dizer assim, Marcelo, eu quero largar, eu quero mudar, mas eu não consigo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar vocês a caminharem na direção daquilo que a gente falou na semana passada. O que atrapalha? O que a gente sente. Às vezes você sabe o que está certo ali, mas a gente sente algo diferente e esse algo nos impede de pôr em prática. Por exemplo, a Bíblia diz assim, olha, se o teu irmão pecar contra você, vai você e ele só. Essa é a ordem. Mas às vezes o que nos impede da gente conseguir fazer isso, de até o irmão, é a mágoa, certo? E o que é a mágoa? É um sentimento. Concordam comigo? Então, às vezes você sabe que tem que ir, mas o sentimento da mágoa não deixa. Então, como é que eu faço? Como é que a gente faz para poder se libertar desses sentimentos tóxicos? Por exemplo, tem gente que diz assim, Marcelo, eu sou uma pessoa muito explosiva e quando eu dou lugar à raiva, eu falo um monte de besteira mesmo, eu falo com os filhos, eu mando para tudo quanto é lugar, não consigo me controlar. Então, ela tem um outro problema que também está relacionado ao emocional, que é a raiva. Né? Então, faz com que ela não consiga pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Então, a raiva, a mágoa, o medo, a tristeza, a carência, a insegurança, tudo que eu citei para vocês agora são emoções do coração. Aí Jeremias, ele diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A gente pensa que o maior enganador que nós temos é o diabo. Mas não é o diabo o maior enganador. O maior enganador é nossas emoções. Sabiam disso? Se existe alguém pior do que o diabo, é o que a gente sente. Eu vou provar isso para vocês. 80% dos erros que vocês já cometeram na vida, e isso me inclui, aconteceram por causa das nossas emoções. Por exemplo, aqui. Quem aqui já teve uma crise de raiva e soltou uma meia dúzia de palavrão e falou um monte de besteira? Achei uma, Lena. Só a Lena, mais ninguém? Eu também. Rebeca apareceu aqui também, foi outro. Sandy também apareceu, tá vendo? Então, vocês verem assim. Por que falou? Porque estava com raiva, certo? Vamos dar um outro exemplo aqui. Quem aqui já, por causa da carência, já se meteu num relacionamento tóxico na juventude? Aí, a maioria que já tem. Aí, ó, Helena é uma. Sueli é outra, certo? O que é carência? É um sentimento, certo? Quem conhece alguma história aqui de aquela menina que se envolveu com um bandido, o pai avisou, a mãe avisou, a avó avisou, o tio avisou, mas mesmo assim ela não ouviu ninguém, foi lá morar com um bandido e sofreu demais. Conhece alguém dessas histórias assim? Aí você pergunta, por que uma pessoa se envolve com um bandido, todo mundo avisa, mas mesmo assim ela vai? Por causa de um sentimento, qual? Paixão, certo? Então, a paixão, a raiva, a carência, o medo. Quem já aqui, por causa do medo, mentiu para os pais? Medo de apanhar. Lena anda na luz direto, não tem problema em confessar, né, Lena? Isso aí é do passado, passou do passado. Do passado, tô falando do passado, exatamente. Daniel levantou... Eu também, pastor, no passado. Já, né? Então, vocês concordam comigo? A Sueli, vocês concordam comigo que nossas emoções nos atrapalham bastante? Quem já teve crise de ciúme aqui, por favor, sinaliza aí. Crise de ciúme possessiva. Eu, pastor. Oh, meu Deus, olha como eu tenho aqui, ó. Dessa aí até minha esposa levantou a mão, ó, Alessandra. Bruno também já teve crise de ciúme possessivo, Bruno? Aquele ciúme descontrolado? Tá vendo? E aí quando o ciúme passou, a gente falou assim, pô, fiz vergonha, não fiz vergonha? Então, vocês conseguem concordar comigo quando Jeremias diz enganoso é o coração mais do que todas as coisas? Porque quando ele fala enganoso é o coração, ele está dizendo que as nossas emoções nos enganam. As nossas emoções levam na hora da raiva a gente ofender as pessoas que a gente ama. Nossas emoções na hora da raiva faz a gente se relacionar com a raiva, não na hora da carência, se relacionar com as pessoas tóxicas. O medo faz a gente cometer coisas ou às vezes travar para não fazer. Então, eu quero dizer para vocês que a gente precisa tratar isso.
E esse é o assunto que a gente vai falar em pauta hoje aqui, que eu quero ensinar vocês a controlar esse leão aí, sabe? Vocês terem controle sobre esse leão, que é uma fera que engole a gente e faz com que a gente depois fique arrependido de ter feito, né? E aí, quando a gente faz a besteira, toma atitude, a gente peca contra Deus e a gente acaba sofrendo as consequências disso, né? Porque às vezes você magoa alguém, você fere uma pessoa, você prejudica a vida de um familiar seu, você se prejudica todo, e quando você vai ver, já era, o dano já veio. Mas assim, para vocês entenderem isso, primeiro eu quero dizer para vocês que isso também já aconteceu nas histórias da Bíblia. Eu vou contar para vocês algumas histórias bíblicas aqui, vocês vão entender como as nossas emoções elas nos atrapalham. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que Pedro negou a Jesus, certo? Todos vocês conhecem essa história. Só que antes de Pedro negar Jesus, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que Pedro foi sincero? Quando Jesus disse assim, todos vocês vão me abandonar, e aí Pedro diz para Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Vocês acham que ele foi sincero? Sim, eu acho que sim. Então, eu também acho. Naquele momento, movido pela emoção, pastor, eu creio que sim. Exatamente. Aí o que acontece? Se ele disse que não negaria, porque na hora que Jesus está sendo agredido, cuspido, açoitado, ameaçado, 3 vezes perguntam para Pedro se ele era um deles. E ele disse não. Por que vocês acham? O que ainda passou naquele momento ali, na cabeça de Pedro, para dizer eu não conheço Jesus? Medo, né? Medo. Então você percebe, ele era sincero, foi sincero, mas quando o medo veio de forma tão intensa, ele não conseguiu falar a verdade. Não conheço, não sei quem é esse homem, eu nunca vi. Detalhe, na frente de Jesus. Vamos pegar um outro exemplo para vocês. Todo mundo aqui já deve ter ouvido a história de Sansão, né? Sansão tinha um cabelo, né? Que ele não um cabelo grande, não cortou, era um sinal do Espírito Santo na vida dele. E aí ele se envolveu com uma mulher, Dalila, e Dalila estragou a vida de Sansão, né? Porque Dalila descobriu que o segredo dele estava no cabelo, cortou o cabelo, e ele perdeu toda a força que ele tinha, assim ele foi preso pelo inimigo. Agora, eu pergunto para vocês, a lei não dizia que o povo de Israel não poderia casar com uma mulher estrangeira? Dizia ou não dizia? Dizia. Dizia. Só que tem um detalhe. Sansão sabia disso? Sim ou não? Sabia. Sabia. Sabe por quê? Porque ele era juiz. Ele julgou Israel. Então, uma coisa certa, ele sabia a lei. Mas quando ele viu Dalila, ele acabou se envolvendo com ela. Eu pergunto, se ele sabia que era errado se envolver com uma filisteia, e não deveria fazer isso porque a lei dizia que não, por que ele fez? Alguém sabe me dizer? Ele era um nazireu, pastor. Ele desde o ventre, ele já tinha sido guardado. Como então, o anjo apareceu aos pais dele. Eu concordo. Mas, mas eu vou repetir a pergunta. A pergunta é, se ele sabia que não poderia se envolver com uma mulher que não era israelita, por que ele se envolveu? Alguém sabe? Era propósito de Deus, pastor. Por paixão? Não foi paixão, não. Era propósito de Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus diz que Sansão se afeiçoou por Dalila. Sim. Então, na realidade, o que levou Sansão a se envolver com ela foi a paixão. Isso é, entre fazer o que a lei dizia e ser levado pela paixão, ele acabou se entregando à paixão. Sim, verdade. Deixou o coração dele enganar ele, né? Exatamente. Exatamente. Quantos relacionamentos errados vocês já não se meteram por causa da paixão? De pessoas que não tinham Deus na vida, sabe? De pessoas que não tinham os mesmos valores que os seus, mas você não conseguiu enxergar porque você estava apaixonado. E aí depois, quem saiu prejudicado foi você. Verdade. Então, para vocês verem. Vou pegar um outro exemplo que a gente tem nas Escrituras. Elias. Elias é um dos maiores profetas, né? Aliás, foi o maior profeta do Antigo Testamento. E Elias, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele orou, desceu o fogo do céu, e ali, diante dos olhos dele, todo Israel disse, só o Senhor é Deus. Ele mandou matar ali todos os falsos profetas que estavam participando daquela guerra ali entre o Deus de Israel e o Deus dos profetas. E aí, diante daquela experiência toda, Deus usa poderosamente Elias. Tem um momento que Elias ele pede a morte. Por que será que Elias, um cara tão usado, de forma tão poderosa, ele vai dizer assim, eu quero morrer? Se você for ver, depois dessa experiência, o que ele esperava? Ele esperava que o povo de Israel se convertesse em massa ao Senhor. Mas isso não aconteceu, pelo contrário, a perseguição contra ele aumentou. A mulher do rei Jezabel disse que ele iria morrer.
E no momento que ele se sentiu ameaçado e viu que mesmo diante de tantos milagres, Deus fez ali na vida deles, e mesmo assim o povo não se converteu, bateu nele com certeza um sentimento para querer morrer. Qual? Tristeza. É depressão, né? A depressão. Elias entrou num quadro de depressão, e a prova disso é que ele foi para uma caverna, porque o lugar da caverna é lugar escuro, e aí ele foi para o deserto, porque o lugar deserto é onde não tem ninguém. A depressão que está depressiva, ela quer ficar sozinha, e ela quer ficar trancada no quarto com luz apagada sem ver ninguém. Bom, eu poderia citar mais outros personagens aqui, como Moisés. Deixou de entrar na Terra Prometida porque quando ele ficou com indignação, com raiva, porque Israel estava ali questionando, e aí... Não está saindo som não, Sérgio. Se quiser falar aqui, tem que clicar aí no som. De repente, ele com raiva feriu a rocha, quando Deus disse para ele, olha, Moisés, você vai falar a rocha e a água vai sair. E aí, na raiva, em vez de fazer o que Deus mandou, ele fez aquilo que ele achava que tinha que ser feito por causa do quê? Da indignação contra o povo. Bom, até aí eu acho que vocês entenderam como nossas emoções nos atrapalham? Ótimo, então. Então vamos entender o seguinte, quais são os riscos que vocês vão enfrentar quando vocês estiverem sobre uma emoção forte? Se vocês estiverem com a raiva, há uma grande chance de, na hora da raiva, vocês ofenderem alguém. Então, preste atenção. Bateu a raiva, cuidado com o que você vai falar. Porque o que você vai falar pode arrumar outros problemas para você. Por exemplo, no casamento. Se na hora da raiva, tu cospe marimbondo, fala um monte de besteira. E aí aquilo vai gerar, às vezes, para você um problema de dias, semanas, por causa da raiva. Certo? Por causa da raiva, você pode também, às vezes, agredir alguém. Então, essa emoção ela pode levar você para esse cenário. No dia que você estiver com muito medo, cuidado. Que o medo pode levar você a fazer duas coisas principais. O medo pode fazer você mentir. Por que Pedro mentiu? Porque estava com o quê? Com medo. E o medo pode fazer você travar. Por exemplo, tem gente que não consegue dirigir porque tem o quê? Tem medo. Ah, não dirijo, não. Eu tirei até a carteira, mas eu não consigo dirigir. Por quê? Por causa do medo. Então, o medo é uma emoção que, além de fazer com que você possa cometer uma falha de caráter, que é mentir. E tem gente que mente até sem precisar, mas mente por causa do quê? Do medo. Só tem medo de se sentir rejeitada, então ela fala tudo que o outro quer, mesmo sabendo que ela não tem condições de colocar em prática aquilo. E por que faz? O medo de perder a admiração, de alguém confrontar. A mágoa é uma outra emoção que é extremamente prejudicial. E por que ela é prejudicial? Porque a mágoa adoece. Se você for no hospital do câncer, e você for descobrir lá, estatisticamente, quais são os comportamentos que a pessoa teve até desenvolver aquela doença, 80% carrega mágoa no coração, de sentimento de alguém. Então percebe-se que algumas doenças, e uma das piores é o câncer, acontece por causa da emoção da mágoa, certo? E a mágoa pode fazer com que você também não consiga pôr em prática um outro mandamento, que é o mandamento de você se acertar com o seu irmão. Porque, assim, a relação entre irmãos é uma coisa tão importante que Deus, ele diz, se você for oferecer a tua oferta e lembrar que teu irmão tem uma coisa contra você e eles estiverem naquele mesmo ambiente, larga a tua oferta. Isso é demanda parar o teu culto. Para o que você está fazendo para mim e vai resolver o teu problema com o teu irmão. Para vocês verem como a relação entre irmãos para Deus é algo muito, muito importante, ao ponto de ele dizer, se você chamar teu irmão de louco, você é réu do fogo do inferno. Então, assim, ofender um irmão, para Deus é algo tão grave que bota em risco a tua salvação. E aí, uma das coisas que pode bloquear você de seguir, de obedecer o mandamento do Senhor, é a mágoa. Quando você está magoado com alguém, você quer distância, você corta o relacionamento, você acaba com a comunicação, você não tem vontade de estar com aquela pessoa por causa da mágoa. E a carência é uma outra emoção extremamente perigosa. Por quê? Porque faz você trocar de relacionamento como troca de roupa. Você pega uma pessoa que já teve 5, 6, 7 relacionamentos, você pergunta para ela se ela é carente, na maioria das vezes ela vai dizer que é. Certo? Então, para os casados, o que a carência pode fazer? Vai fazer você trair. Você não consegue ser fiel só ao seu cônjuge. Para os solteiros, vai fazer com que você não selecione, se meta em relacionamentos tóxicos. Para os casados, a carência pode fazer com que você se sujeite a todo tipo de humilhação. Você não se dá valor, então você engole qualquer coisa. Se a pessoa te engana, você aceita. Se a pessoa te maltrata, você aceita. Se a pessoa te ameaça, você aceita. Se a pessoa faz maldade com você, aceita. Você diz assim, mas por que fulano não toma uma posição nesse relacionamento? Ele aceita tudo, ela aceita tudo. Por quê?
Porque o carente, ele prefere viver mal do que viver só. Certo? Então, isso faz com que a pessoa carente ela diminua o seu valor até o ponto de se sujeitar àquilo que ela reprova. Ela reprova a ação do outro, mas se sujeita a essa ação porque a carência dela é tão forte que ela fecha os olhos para aquilo que ela condena. Que ela não quer perder a pessoa. Não quer botar em risco essa relação, mesmo que a outra pessoa faça coisas que ela não concorde e não aceite. E a paixão, ela vai fazer com que você não tenha critérios para escolher alguém para viver. Qualquer pessoa serve. E aí, quando você se apaixona, qual é o grande problema? Você fica cego para os defeitos. Você só descobre os defeitos 1 ano depois, ou 2 anos depois, quando a paixão passa. Você tem uma diminuição de um hormônio chamado ocitocina, aí a ficha cai. Com quem eu me envolvi, com quem eu me casei. Então, para vocês verem aqui, que o assunto é sério, concorda comigo que é um assunto sério? Porque assim, se vocês erraram já muitas vezes na vida, eu acho que alguns de vocês agora devem estar pensando em muitas coisas que vocês já fizeram, na cabeça de vocês deve estar rolando muita coisa, muita lembrança aí, caramba, eu já fiz isso, pô, já menti, já fiz aquilo, e agora você está entendendo o que levou você a fazer, vocês têm uma escolha, diz assim, eu concordo com o Marcelo, mas não vou me comprometer com o que ele vai falar daqui para frente. É um problema seu, mas tenha certeza que o sofrimento te espera na esquina. E aí não adianta você ser evangélico, que você levante a mão achando que você vai ter proteção divina, porque não vai. O que nos protege é a nossa obediência a Deus. Blinda você da investida do diabo. Mas se você não obedece, o diabo te pega e bate feio. Mesmo você sendo a pessoa mais assídua, mais comprometida, que já leu a Bíblia 1000 vezes, faz 3 horas de oração por dia, o diabo pega você de jeito e te arrebenta. E assim, eu confesso para vocês que eu detesto sofrer. Vocês gostam de sofrer? Eu detesto. Pensa uma coisa ruim, é o sofrimento. É verdade, pastor. Então é o seguinte, o que eu posso fazer para me livrar do sofrimento, eu faço. Ou isso aqui vai me trazer sofrimento. Deus me livre. Ou pelo aqui, porque esse caminho aqui eu não quero. Agora, nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo leva isso a sério e quer pagar para ver. E assim, eu estou com um caminho que eu quero levar vocês comigo. E o caminho que eu quero é fazer a vontade de Deus, fugir do sofrimento e ser salvo quando ele voltar. É o que eu quero. Espero que é o que vocês querem também. E é por isso que eu estou... Essa é a minha proposta. Não vamos por aqui? Por aqui a gente vai chegar lá. Não vou dizer que a gente não vai sofrer ataques, porque a gente está no final dos tempos, o mundo já do maligno. Mas assim, eu acho que é o caminho de menos sofrimento. Compreendeu? Porque estando em Cristo, você vai ter sempre o Senhor que por dentro vai te fortalecer e lá na frente vai te livrar. Agora tem gente que entra num ciclo de sofrimento que não sai mais. Por exemplo, você deve conhecer gente aí que está 20 anos sofrendo no casamento. Tem gente aí que vive sofrendo com a vida financeira. Tem gente aí que, pô, vive sofrendo emocionalmente. E mal. Então, assim, eu não posso obrigar ninguém aí comigo. Mas eu estou dizendo, é para esse caminho que eu quero ir. E é para isso que eu estou aqui, para levar vocês juntos. Já que vocês disseram, Marcelo, estamos juntos. Quero estar junto, é isso que eu quero, o que você está falando faz sentido. Por isso que eu disse lá no início, eu disse, ó, tem pessoas que não querem, então não quer, não se sinta preso ao Marcelo. Tem tantas outras igrejas, tantos outros ministérios, fiquem à vontade. Não tenho, quero muito, sim, aqueles que de fato acreditam no que eu estou falando. Se o que eu estou falando faz sentido para você, talvez você diga, o Marcelo é o meu pastor. Entende? Quero seguir nessa direção com ele. Agora, se não faz sentido, você não vai ter os resultados que você quer, porque assim, eu não vou te iludir e dizer que vai ser o óleo ungido que você tem na sua casa, que você vai passar nos 4 cantos da parede e vai te proteger, ou a arruda que você vai botar dentro da Bíblia que vai te dar sorte, ou o sal grosso que tu joga atrás da porta. Eu não vou te enganar com isso. Entende? Não vou mesmo. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, obediência é tudo. Agora, como é que a gente consegue se livrar dessas amarras, dessas armadilhas, do nosso coração que é enganoso, mais do que todas as coisas, e detalhe, perverso, porque você é bom enquanto você está em paz. Quando a emoção ruim te pega, pensa nas coisas ruins que passam na sua cabeça, na besteira que você faz, entende? Então a gente diz assim, poxa, graças a Deus eu vivo da maneira certa, mas se tu for controlado por uma emoção negativa, tenha certeza, essa bondade toda, esse brilho todo de Jesus na sua vida desaparece, e aí você fica irreconhecível. Eu acho que até vocês mesmos já tiveram um momento de vocês não se reconhecerem. Rapaz, eu me reconheci naquele dia, eu perdi a cabeça. Eu nem sei quem eu era naquele dia lá, que eu tomei aquela atitude, fiz. Acho que vocês já passaram por isso, né? Então pensa que quando você está sob forte emoção, o coração é perverso. A gente quer mesmo ferrar o outro. E eu digo isso porque, assim, eu muitas vezes, entendendo que era certo, vinha aquela coisa ruim dentro de mim, e a vontade era me vingar do mal. E pensa na cabeça fértil que é a minha.
Minha cabeça é férrea demais. Se Jesus não fosse na minha vida, eu tenho a certeza de uma coisa, eu faria maldade na vida das pessoas, não porque eu sou mal, mas confesso que, assim, quando você tenta fazer a coisa certa e alguém faz maldade com você, pensa se a vontade de se vingar não é maior. É ou não é? Então, eu já tive gente fazer maldade comigo, e minha cabeça pensa assim, eu faço isso, arrebento com a vida de fulano. Mas não fiz, tá? É só um desabafo para vocês verem como o nosso coração é perverso. Então, a gente precisa realmente administrar, lidar com a parte emocional. E o que eu quero agora, para a gente poder finalizar esse momento, é falar com vocês sobre isso. Certo? Bom, como é que a gente faz isso? Né? Acho que a primeira coisa que é importante, a gente desenvolver a habilidade do autoconhecimento. Isso é, o que eu estou sentindo. Todas as vezes que você estiver sentindo alguma coisa, preste atenção. O que você está sentindo? Porque você, dependendo do que você está sentindo, você pode imaginar para onde você vai. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu recebi uma mensagem abusada no celular de uma pessoa falando um monte de besteira para mim. Só que eu não tinha nada a ver com aquilo. A pessoa me confundiu lá com não sei quem. Quando eu abri o celular e estava aquela mensagem lá da pessoa me atacando, falando um monte de besteira, na hora, o que veio? A raiva. Minha raiva chegou ao infinito, sabe? Meus olhos pareciam assim, aquelas ramificações de raios saindo pelos meus olhos. E aí o que eu fiz? Peguei o celular e eu falei assim, eu vou dar uma resposta para essa pessoa agora. E na hora que eu peguei o celular, comecei a soltar meia dúzia de marimbondo escrevendo, e aí na minha cabeça veio assim, Marcelo, você está com raiva. E se você falar agora, você vai destruir uma amizade de muitos anos. E aí quando eu prestei atenção no que eu estava sentindo, eu larguei o celular, me lembro que eu estava na cozinha, sentado na mesa da cozinha. Eu larguei o celular e eu fui lá para a varanda, lá na frente. Para quê? Para aquela raiva passar. A raiva passou. Quando ela passou, eu voltei. Umas 2 horas depois, não passou da hora, não. Umas 2 horas. 2 horas depois, eu peguei o celular de novo. Olhei de novo a mensagem, pensei bem como é que eu ia falar. E com todo o amor, eu fui lá e disse, olha, meu querido, você me confundiu. Eu não estava nesse dia. Eu não conversei com essas pessoas. Eu nem estou sabendo sobre esse assunto. E assim, de coração, eu quero falar para você que você cometeu um equívoco, você se enganou. Eu não estava nesse ambiente aí que você está falando. Eu não estava fazendo parte dessa conversa. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa falou assim, puxa, Marcelo, eu estou tão sem graça, me perdoe. Eu imaginei que você tivesse participado disso aqui, não me falou nada, não me disse nada. Eu não sei, poxa, me desculpe de coração, me perdoe por ter falado um monte de besteira para você. O que aconteceu ali na hora? Eu consegui evitar de destruir o quê? Uma amizade. Vocês entendem agora? Só que eu só consegui porque eu raciocinei e pensei, eu estou com raiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa é identificar o que a gente está sentindo. Então, preste atenção, você está triste? Você está com raiva? Você está com medo? Está angustiado? Pronto, identifiquei. Agora, o primeiro passo, o segundo passo, é a gente se livrar disso. Sentimento ruim que você está tendo, você tem que se livrar o mais rápido possível, porque se você não se livrar, você vai fazer a besteira. Você vai falar o que não deve. Você vai tomar a decisão errada. Então você tem que se livrar disso. Como é que você se livra de uma emoção que está te perturbando? É você não alimentá-la. Tudo que você alimenta, cresce. E tudo que você para de alimentar, morre. Então, na nossa cabeça, independente se aquilo é verdade ou não, o que vai acontecer? Se você ficar alimentando aquilo, aquilo vai piorar e vai te fazer mal. Por exemplo, todos vocês já devem ter visto algum filme que vocês se emocionaram. Concordam comigo? Só que vocês sabiam que o filme não é verdade. Por exemplo, se você está vendo um filme de terror, e aí você está vendo ali o cara sendo assassinado, você vai ficar com medo. Tubarão que está mordendo, você vai ficar com medo. Mas tu não sabe que tudo é mentira? Que o ator morreu, que o sangue é tinta. Por que você se envolve emocionalmente? Porque o teu cérebro não distingue o real do imaginário. Então, se você está com uma coisa na tua cabeça, e aí você fica alimentando aquilo, então, por exemplo, tua esposa mandou uma mensagem para você, ou teu marido mandou uma mensagem para você de manhã cedo. E aquela mensagem não desceu muito bem dentro de você. Você achou que ou não se explicou direito, ou porque não falou direito, ou porque te cobrou o que não era para cobrar, tu se sentiu injustiçado. Olha para pensar, se tu passar o dia inteiro só remoendo aquela frase do celular que tu recebeu. Tu vai passar o dia pensando naquilo, de manhã, de tarde. Aí tu vai encontrar com essa pessoa. Quando encontrar com essa pessoa, como é que está o teu emocional? Potencializado. E você pode até ter razão. Mas se você falar da maneira errada, você perde a razão. É o que a gente vê as pessoas fazendo.
uma discussão de casal, o certo no final vira errado, porque o certo desequilibrou, desestruturou, falou um monte de coisas que não queria ter falado, mas acabou falando, e aí por causa disso, o outro não quis dar ouvido. E aí justifica o erro do descontrole do outro. Então o que você precisa é entender que se você está num cenário desafiador, e naquela hora você não pode resolver, mude o seu pensamento. Pense em outra coisa. Pense nas coisas boas. A palavra de Deus fala sobre isso, fala. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então, uma forma de você diminuir qualquer sentimento ruim é mudando de pensamento. Se naquela hora você não pode resolver, não fique alimentando aquilo, porque só vai te fazer mal. Você fica numa expectativa horrorosa e às vezes tira o sono. E o detalhe, já aconteceu comigo. Uma vez eu passei numa situação e essa situação me deixou com tanta raiva, que eu passei a noite acordado até chegar o dia de manhã para me falar com a pessoa. Não consegui dormir. De tanta raiva que eu estava. E por que eu não dormi? Porque eu fiquei remoendo. E aí, quando mais você remoe aquilo que você não pode resolver naquela hora, é você que fica mal, te tira o teu sono, ou quando você estiver com a pessoa, tu vai falar um monte de besteira. Estou ajudando vocês? Já estão conseguindo entender? Se vocês tiverem dificuldade, fala, Marcelo, me explica isso aqui que eu não entendi, tá bom? Outra coisa que é muito importante nesse processo, como falei para vocês, é parar de pensar ou você tentar mudar o foco daquela situação, ressignificando aquele fato que aconteceu. Para quem não sabe, ressignificar é você dar um novo sentido para aquela história. É uma outra forma de você administrar teu emocional diante de uma situação que te desestruturou. Seja com medo, com raiva, com mágoa, seja o que for. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui atender uma mulher, e essa mulher sentou comigo e falou assim, Marcelo, eu estou com muita mágoa da minha mãe, porque durante toda a minha infância, a minha mãe botou pavor na minha cabeça sobre vida sexual. Para você ver, minha mãe me perturbou tanto, que eu só consegui me casar aos 25 anos, eu só consegui ter filho aos 30 anos. Então, assim, eu tenho uma mágoa enorme da minha mãe. Quando ela falou isso, os olhos dela encheram de lágrimas. Eu olhei para ela e falei assim, posso te falar uma coisa? Pode. Você tem amigas que se envolveram sexualmente cedo? 13, 14, 15 anos? Tem algumas. Quantos filhos essas amigas têm? Ah, fulano tem 2, 3. Do mesmo marido? Não, não é do mesmo marido, não. Ok. Agora me diz uma coisa. Quantos maridos você já teve? Eu? Um só. Ok. Quantos filhos você tem? 2. Do mesmo marido? Do mesmo marido. Me responda uma coisa. Como é que as suas amigas se perderam cedo, arrumou uma penca de filho, já trocou de marido 3 vezes, e tu tá com o mesmo marido, com o mesmo filho? Ela ficou me olhando e falou assim, minha querida, eu vou lhe falar uma verdade. A sua mãe, que você tem ódio mortal, é graças a ela. Se tu não errou na vida, foi a tua mãe. Porque o medo que a tua mãe botou fez com que desse tempo para você amadurecer. Aos 25 anos, você estava mais preparado para pensar bem se a pessoa que você escolheu é a pessoa que você queria. Isso fez com que você tivesse um único marido e 2 filhos da mesma pessoa. Eu acho que você, em vez de ficar com mágoa da sua mãe, se eu estivesse no seu lugar, eu ia embora, dar um beijo na testa dela e dizer assim, mãe, eu vim te agradecer. E aí ela começou a chorar. E ela falou assim para mim, Marcelo, você não sabe o que você está fazendo. Eu, o quê? Você está mudando a minha vida. Eu nunca pensei dessa forma. Eu falei assim, então olhe dessa maneira, porque eu acredito que somente ajudou, não te atrapalhou não. E ela saiu lá feliz da vida me agradecendo. O que eu fiz? Eu peguei uma história que causava mágoa e fiz ela enxergar o lado positivo daquela situação. Então assim, na nossa vida, tem pessoas que nos ferraram, tem pessoas que nos prejudicaram, tem pessoas que já nos atrapalharam. Mas se a gente parar para refletir, muitos desses cenários, no final acabou nos sendo proveitoso. É só você procurar que você acha. Às vezes uma pessoa que saiu da sua vida, e você sofreu, questionou, você não teve uma perda, você teve um livramento. Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa, se ela continuasse, estava doente emocionalmente até hoje. Eu estava num outro caso, de uma pessoa que falou assim, Marcelo, eu tenho uma mágoa muito profunda de uma parenta minha, acho que era parenta, enteada, cunhada, sei lá. Eu falei, por quê? Mas isso aí é uma outra história. Porque eu chamei ela para montar uma sociedade comigo. Quando nós fomos montar a sociedade, eu ensinei tudo para ela. A gente ia montar um buffet, eu dei os fornecedores, a estratégia, ensinei a trabalhar. Sabe o que ela fez comigo? Eu falei, não. Você acredita que em vez de ela montar a sociedade comigo, ela arrumou uma outra pessoa e montou a sociedade e me passou a perna? Até hoje eu tenho mágoa disso.
E ela era parente, né? Sabe como é que é? Negócio de parente, você se encontra em festa, reunião de família, almoço. E aí eu falei assim, você sente o que com isso? Eu sinto muita mágoa. Eu falei assim, minha querida, não pense dessa forma. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que agradecer essa mulher. Ela, como assim? Você tem que agradecer essa mulher. Se raciocina comigo. Você planejou com ela um projeto, um negócio, uma sociedade. Se essa mulher não tivesse se revelado quem ela era, uma traíra, tu tinha botado o teu dinheiro, tinha feito teu negócio crescer. Um ano depois, você imagina que tu botou teu dinheirinho todinho ali, tua reserva, tuas economias, e aí tu descobre que você tinha um Judas contigo? Se essa mulher arrumou uma outra sociedade, levante a mão pro céu. Ela não merecia trabalhar com você. Você não teve uma perda, você teve um livramento. Vá até ela, dá um beijo na testa dela assim, minha querida, muito obrigado de você não ter me escolhido para ser sua sócia. Ela parou assim, eu nunca pensei dessa forma. Falei, então agradeça. E aí, depois eu perguntei, e agora, o que você sente? A mágoa passou? Então o que eu fiz? Eu peguei aquela história e achei uma outra razão para aquilo. Tem muitas histórias da sua vida que talvez você carregue algum ressentimento. Mas pare para pensar, será que você não teve nenhum ganho? Talvez coisas que você passou na infância fez você amadurecer, ter responsabilidade mais cedo. Talvez algumas coisas que você ouviu eram verdades, talvez ouviu de maneira errada, mas eram verdades e a partir daquele dia você mudou. Talvez algumas pessoas que saíram do seu caminho não foram uma perda, foram um livramento. Então, uma das formas de a gente conseguir se libertar de certas emoções tóxicas é quando você ressignifica aquilo. Você consegue ver aquilo com outros olhos. Inclusive, tem um texto na Bíblia, muito interessante, dito por Jesus, eu acho que vocês deveriam refletir. E que texto é esse? Jesus disse assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Pense nisso. A gente já está finalizando, certo? Mais um detalhe que a gente precisa para poder se libertar dos sentimentos que nos perseguem. Um outro é o perdão. E deixa eu explicar aqui, porque às vezes a gente não entende com clareza o que é o perdão. Por exemplo, já vi pessoas falarem assim, Marcelo, eu não perdoo porque eu não consigo. Então, se eu disser que eu estou perdoando, é da boca para fora. É da boca para fora. Então, assim, não dá para perdoar se meu coração não permite. E aí isso é um engano. E esse engano tem que tirar isso da sua vida, se acontecer em algum momento ou se já aconteceu. O perdão não tem a ver com o que você sente. Certo? O que você sente não tem a ver com perdão. O perdão tem a ver com o que você entende e não com o que você sente. Então, o que você precisa entender? O perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Não tem a ver com o próximo, tem a ver com você. Por quê? Porque se alguém chegar na sua vida, fizer alguma coisa de errado, e você perdoar, ela vai pagar a si mesmo pelo seu erro, mesmo você perdoando. Porque tem um texto na Bíblia que diz, tudo que um homem semear, isso ceifará. Daqui a pouco eu deixo a Lu falar. Tudo que um homem planta, um dia colhe. Então, se você diz assim, minha querida, você me deu uma volta, você me prejudicou, você comprou e não me pagou, você usou meu cartão e não devolveu, você está perdoada. Isso não significa que ela vai ficar impune. Ela vai pagar pelo erro dela. Colheita. É bíblico. Justiça de Deus. Então, perdoar não tem a ver com a pessoa ficar impune no seu erro. Porque é o que acontece. Eu vou perdoar fulano, então ele não vai pagar pelo que ele fez? Não, ele vai pagar. Você gostando, não gostando, perdoando, não perdoando, ele vai pagar pelo que ele fez. É a lei da semeadura. Agora, quem não tem que pagar é você. Pelo que o outro fez. Não é justo você ficar sofrendo se o outro fez a besteira. Se o outro que cometeu o erro, não é justo a outra pessoa pagar pelo teu erro, ou pelo erro dela, você pagar pelo erro dela. Mas o que acontece na falta de perdão? O outro erra, vai dormir e tu não consegue dormir direito. Porque tu carrega aquilo com você uma semana, um mês, um ano. O outro nem sabe mais que você existe. Aquele esqueceu que você existe. Quem pegou o dinheiro não te pagou, esqueceu que você existe, principalmente esse. Esquece, nem passa mais na tua rua para não te ver porque não quer te pagar. Vai esquecer, mas tu não esquece. E aí tu fica sofrendo por causa do outro que errou. Então, quando Jesus diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, ele não está dizendo que a gente tem que ser bobo. Ele está dizendo que a gente tem que ser inteligente. Aí você diz, mas Marcelo, como é que eu tiro isso do meu coração? Primeiro você tem que entender. Ninguém consegue remover imediatamente do coração essas coisas. Agora, se você perdoa, e o que é perdoar na prática? É você botar na sua cabeça que o outro não te deve mais nada. Não te deve justificativa, não te deve satisfação, não te deve pagar, não te deve mais nada, está liberado. Você não espera mais nada da outra pessoa, independente se ela se arrepende ou se ela não se arrepende. Você não me deve mais nada. Então, é mais ou menos assim.
Você tem uma pessoa que você emprestou um dinheiro, sei lá, R$1.000, certo? Aí ela diz assim, ó, daqui a um mês eu te pago. Passou um mês e ela não te pagou. Aí o que você faz? Você começa a cobrar. Aí a pessoa começa a esquivar de você. Aí passa 2 meses, quando você vê a pessoa, o que vem na tua cabeça? Raiva, tristeza, revolta. Porque a pessoa nem te dá uma satisfação. Passa com você na caroça, assim, ainda te dá tchau. E nem vai dizer assim, puxa, eu vou vender meu celular para pagar a dívida que eu tenho com você, eu vou desfazer de alguma... Ela esquece, zero. Quando você perdoa a dívida, significa que você não espera mais que ela te pague. Então, se ela passa por você, na sua cabeça não vai passar nada sobre cobrança. Porque ela não te deve mais nada. Agora, o fato de você perdoar não significa que você vai dar outra oportunidade para a pessoa cometer o mesmo erro. Então, o perdão não tem a ver com conivência, com aceitação. O perdão tem a ver com você se libertar de um sentimento ruim que é alimentado pelo seu pensamento negativo. Agora, a pessoa, eu perdoei, e como é que vai ser daqui para frente? Muito simples. Se a pessoa se arrependeu, você tem o direito de dar uma outra chance de ela ser íntima sua e de você dar uma outra oportunidade para ela daquilo que você achar que deve. É um direito seu. Agora, se ela não se arrepende, também é um direito seu de não querer dar outra chance, de ela entrar na sua casa, de você emprestar dinheiro, de fazer qualquer outra coisa. Porque assim, você não vai dar oportunidade para a cobra te morder 2 vezes. Aí é falta de inteligência. Entende? Agora, eu perdoei, não vou cobrar mais, não fico na minha mente remoendo aquilo, não fico pensando que a pessoa tem que dar uma satisfação. Pronto. O que vai acontecer? Você parou de alimentar um sentimento, porque o seu pensamento não está mais sendo focado nas coisas negativas que a pessoa fez, e daqui a pouco aquele sentimento ruim desaparece, vai embora. Continua. Segue a vida. Daqui para frente, eu ajudo no que eu puder, cumprimento de distância, falo o necessário, e se a pessoa se arrepender, aí eu decido se ela vai ser íntima ou não. Eu tenho o direito de falar com todos, mas eu tenho o direito de escolher quem são os íntimos. Quem que eu confio, quem entra na minha casa, quem eu dou liberdade. Jesus, ele atendia a multidão, mas quem de fato vivia com ele era 12. Ponto. Só isso. Tinha a multidão, ele largava a multidão lá, e os 12 eram o que ele selecionou. Ele disse, ó, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Eu que escolhi. Você escolhe com quem você quer caminhar, você escolhe quem você quer dentro da sua casa, você que escolhe. A gente aprende. Jesus ainda tinha os mais chegados, né, pastor? Oi? E Jesus ainda tinha os mais chegados, que eram 3. Dos 12, ele ainda tinha os íntimos. Você escolhe quem vai ser íntimo. Você pode ter um grupo de pessoas que frequentam na sua casa, e desse grupo você tem 2 que você desabafa, conta os teus segredos, pede conselho. Compreendeu? Ponto final. É uma escolha sua. Agora, o que você não pode é você carregar, né, o sofrimento do erro do outro. Aí isso é injustiça. E qual o problema de você guardar mágoa? Com as doenças. Entendeu? Com as doenças. Você vai adoecer por causa das suas mágoas. Então é interessante você separar uma coisa da outra. Tá claro para vocês? Vocês estão entendendo agora como gerenciar essas questões? Ok, para a gente finalizar a mensagem de hoje, o que mais a gente precisa para se libertar dessas emoções que são prejudiciais, diabólicas, que atrapalham muito, muito, muito a nossa vida? É a gente entender que a gente precisa todos os dias pedir para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. E assim, ser cheio do Espírito Santo é comparado com água. E água você tem que beber todo dia. Você pode beber 1 litro, 2 litros de água hoje. Mas amanhã você tem que beber mais 2 litros. Então, assim, o Espírito Santo não é uma coisa que você tem uma experiência no culto e diz assim, caramba, fiquei arrepiado, senti uma coisa muito forte aqui. Ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio de Deus a tal ponto de a vontade dele seja mais forte para você do que a sua própria. Então, o que acontece? Quando a gente busca ser cheio, o que é errado não é uma tentação. Causa em você é nojo. Agora, quando você está vazio, o que é errado é uma tentação. Quando você está cheio de Deus, você consegue não ser tentado a cometer um erro. Mas quando você está vazio de Deus, o diabo tem mais força para sugestionar para você as besteiras e os pratos que ele oferece para arrebentar com a sua vida. Então, qual é o conselho que eu lhe dou final? Busque todos os dias. Tire um tempo com Deus para falar. Olhe, diga na sua oração, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo.